Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Museu Catavento. Como vocês bem me conhecem, eu sou a Pamela Simone e esse podcast ele é especial porque nós vamos comemorar a 21ª Semana de Ciência e Tecnologia, que este ano tem o tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. Eu agradeço então você que está assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente aqui no Spotify e eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Então, para a gente iniciar, vou apresentar para vocês o nosso super convidado, que ele é supervisor do educativo aqui do Museu Catavento e faz a gestão da seção Biomas do Brasil. Então, seja bem-vindo, Rafael Adinolfi. Oi, Pam, obrigado pelo convite para falar desse tema que assim eu cuido aqui no Catavento desse espaço há muito tempo e a gente tem vídeos sobre isso, mas a gente nunca tinha falado, debatido sobre esse tema dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, então agradeço muito o convite. Ah, legal. Rafa, então para a gente começar, né, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, eu queria que você me contasse então um pouco sobre o que são os biomas do Brasil e por que é tão importante falar sobre eles, especialmente dentro do contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, acho que primeiro é interessante a gente falar o que é um bioma, né? Independente dele ser do Brasil ou não, um bioma é um grupamento de vegetação, de grupos de vegetação vizinhos que têm características geográficas e climáticas semelhantes. Então, ali um pedaço de terra que tem uma certa semelhança entre a vegetação e os animais. O Brasil, ele tem 6 biomas. Né, no nosso território, nós temos 6 biomas: Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampas. Então, ou Pampa. Mas enfim, é muito importante, acho que hoje mais do que nunca a gente falar sobre esse tema. A gente tem acompanhado as notícias, a gente olha no site, a gente vê no jornal queimadas muito fortes, a gente tem visto eventos climáticos intensos, né, relacionados a tempestades. A gente passou por isso recentemente aqui, até aqui na cidade de São Paulo, né? A gente tem enfrentado situações que são novas para nós, né? E isso tem muita relação com os biomas do Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, as secas que a gente tem passado na Amazônia, até mesmo quando a gente fala dessa umidade da Amazônia que vem até aqui o estado de São Paulo, que também não tem chegado, né? Então, assim, é um tema muito atual, é um tema que a gente tem que se preocupar, que tem muito a ver com a nossa vida, né? Todos nós moramos dentro de um bioma, às vezes não parece, porque a gente está cercado aqui, principalmente aqui em São Paulo, cercado de prédios, cercado de avenidas, mas é um tema realmente hoje muito atual, muito sensível, tem tudo a ver com ciência, né? A gente estuda essas vegetações, esses territórios há muito tempo, e a gente tem que continuar estudando para ver quais são os impactos do que a gente está fazendo, as nossas ações na nossa vida e na nossa sobrevivência no planeta mesmo, né? Legal. Rafa, agora vamos falar especificamente da seção Biomas do Brasil que a gente tem aqui no Museu Catavento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela para a gente. Essa sessão ela está aqui desde que o museu foi inaugurado, basicamente, né? Ela tem uma participação ali do visitante, né? Porque independente de onde ele entre no museu, ele vai passar por ela. Então, ela é uma sessão que faz parte, porque quando a gente pensa no caminho expográfico do museu, né, o visitante em tese ele entra pela astronomia, então ele vê um geral sobre o universo, galáxias, estrelas. Quando chega numa parte que a gente chama de Terra, né, a gente foca no planeta, mas a gente foca no planeta num aspecto mais geral. Então, na geografia física, então tem ali uma conexão depois dessa parte que seria do interior do planeta para a área externa do planeta, né, para onde a gente vive, que seria uma caverna que faz essa conexão, passa por uma maquete dos biomas do mundo, né, das paisagens do mundo, etc., num aspecto amplo, e depois chega no biomas do Brasil. Então, o caminho expográfico é justamente esse, né, você vê o que tem ali no interior da Terra, vê o que tem na Terra como um geral, apesar que ali já tem alguns aspectos brasileiros mesmo. Em todo o espaço aqui do museu a gente tenta focar um pouco no Brasil. Quando a gente vai mostrar rochas, a gente mostra rochas brasileiras e por aí vai. Então, quando chega, né, a gente vê esse amplo aí dos museus, dos biomas do mundo, e aí faz sentido, então, na nossa narrativa aqui, falar dos biomas brasileiros. Então, é uma sessão realmente muito importante por falar disso, né? Porque você aproxima daí o visitante, e a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, então a pessoa vê lá que tem uma foto de um animal que ela vê lá na região dela, de uma planta. Então, de fato, isso aproxima o visitante
né, um pouco dessa área do conhecimento relacionada a onde ele vive, né? Por isso que essa sessão ela existe aqui no museu, por isso que ela é tão importante. Tá. A gente aqui no Museu Catavento, nós somos um museu que nossos experimentos trabalham são voltados para a interatividade, né. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho desse papel da sessão com os visitantes. Como funciona essa parte da interatividade? Nesse espaço, a gente tem tanto TVs ali, então, assim, justamente porque você tem essas imagens estáticas que estão ali nos painéis, mas nós temos alguns vídeos justamente para isso que eu falei, para tentar aproximar, porque o que você vê ali são paisagens que o brasileiro está acostumado a ver. Mas às vezes Então, pode não conhecer o nome, nem entender o que é. exatamente, eu não saber às vezes qual bioma é aquele. Então, às vezes ele vê lá, por exemplo, se a gente coloca algumas paisagens ali da Caatinga, que elas são muito conhecidas para o brasileiro num aspecto geral, mas será que é todo mundo que sabe que é um bioma exclusivamente brasileiro, que ele só existe no Brasil, devido às condições atmosféricas ali, que ela não é um deserto, né? Mas também não é uma savana. Então, assim, tem esse aspecto de você ver essas paisagens ali visualmente num vídeo de 2, 3 minutos. E tem também uma parte tátil, né, que foi feita depois. Então, quando a sessão ela foi inaugurada, quando o museu abriu, os painéis eles eram lisos, retos, né, e com as TVs. Com o tempo, a gente fez uma adaptação de acessibilidade no espaço com a Marina Baffini, uma artista plástica. Então, nós colocamos algumas bancadas que têm uma angulação para que a pessoa coloque a mão de maneira confortável. Antes elas eram retas, né? Agora elas têm essa angulação. Então, essas bancadas elas saem dos painéis originais, né? Com elementos táteis. Então, qual foi a ideia, né? Nós colocamos primeiro uma parte central que tem os biomas do Brasil táteis também ali. Então, isso é bacana porque a característica do bioma tem a ver com quando você vai encostar no mapa do Brasil ali, tem a ver, a textura que tem ali tem a ver com esse bioma. A gente tentou fazer uma coisa assim. Então, quando a gente pensa no Pantanal, o que a gente pensa? A gente pensa em água, né? A gente pensa numa coisa assim. Então, quando você encosta na parte do Pantanal, é uma parte lisa, né? Que escorrega um pouco. Em contrapartida, quando você encosta na parte do cerrado, é uma parte um pouco mais áspera, porque as árvores são retorcidas e por aí vai. E aí também, isso é a bancada central, né, que fala ali de todos os biomas, e depois tem 6 bancadas, né, uma para cada bioma. Dentro dessas bancadas, nós colocamos 3 espécies de plantas que são as mais comuns desses biomas. Embora os biomas brasileiros estejam muito misturados, né? Então, quando a gente pensa aqui no estado de São Paulo, é, a gente está na Mata Atlântica, né? Mas a gente também está muito próximo de um começo de cerrado no interior de São Paulo, então a gente está um pouco na área de transição. Então a gente acaba encontrando muitas espécies, por exemplo, quando a gente pega o ipê. O ipê ele pode estar aqui, ele pode estar lá no Cerrado, ele pode estar em vários lugares. Então o que a gente pegou? A gente tentou pegar algumas espécies bem características daquele bioma. Então em cada bancada nós temos 3. E a mesma coisa também, quando ele encosta ali no mandacaru, por exemplo, também tem essa questão um pouco do espinho, das asperezas. Então tem essa relação, além de elas serem bastante contrastadas, né? Porque pessoas com baixa visão, elas também conseguem enxergar através desses contrastes também, né? Gostaria só que você explicasse um pouquinho para o nosso público, porque às vezes eles podem não entender muito o que é uma maquete tátil e para quem ela é destinada também. Acho que é importante a gente. Sim, quando a gente pensa em acessibilidade, quando a gente fala no aspecto amplo, a gente tem que. E aí isso é uma coisa muito legal aqui do museu, principalmente dessa área aí, né? A gente tem que falar que, na verdade, são para todos os públicos, né? Então a gente deixou justamente elas abertas, o que é uma coisa até que um pouco, contando o nosso volume de visitação, é uma coisa até meio rara, né? Você geralmente vê essas maquetes fechadas com acrílico, separadas no espaço, justamente para pessoas com deficiência visual. Né, que a intenção é que elas consigam enxergar através ali do tato, encostando, que é justamente todas essas características que eu comentei, né? De você colocar um contraste bacana para as pessoas que estão com baixa visão, né? E você colocar características ali que remetem ao objeto que você quer
falar. Então, quando a gente dei o exemplo da água lá, por exemplo, na Amazônia tem a Vitória Régia também. Então você tem uma textura dentro dela, que é uma textura mais lisa, e nas bordas você tem uma textura que tem um pouquinho mais de aspereza, basicamente como é uma Vitória Régia, né? Então as maquetes têm esse intuito, né, de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, mas aqui no Catavento elas são utilizadas por todos, pelas crianças, as crianças gostam de encostar. Claro que isso, no fim, traz um custo de manutenção, né? Você tem que manter elas sempre inteiras, o que não é fácil, mas tem esse aspecto interessante, né? Que apesar de elas serem feitas com esse intuito, na verdade, qualquer visitante do museu pode tocar nela, né? Que legal. Falando agora especificamente sobre aprendizado, Rafa, eu queria que você comentasse com a gente, como você vê o papel dos museus, né, em específico o Catavento, nesse uso pedagógico das exposições. Qual a importância da mediação aí dentro desse contexto? O catavento, eu acho que ele tem até uma característica, assim, bem específica relacionada a conteúdo pedagógico de escolas, né? Porque o museu aqui, ele foi um pouco concebido com base no Fundamental 1, Fundamental 2, nesses conteúdos. Isso é uma coisa bastante interessante, que as professoras às vezes chegam aqui com uma ideia já de, por exemplo, biomas é bem comum. Como o bioma está ali no Fundamental 2, que você começa a aprender sobre isso na escola, as professoras já chegam no intuito desse, assim, olha, você pode levar os alunos ali, porque eu estou falando disso na sala de aula. Então o Catavento ele tem muito esse link com o que é aprendido na sala de aula, né? E quando a gente fala da educação não formal, nesse aspecto, ela vem de fato para ser mais um braço da educação. Então, enquanto você está aprendendo ali na educação formal, claro que fundamental nela, porque você tem bases curriculares comuns, então você consegue estabelecer o que todos têm que aprender. Assim, não, você pode ir para cá ou para lá, mas aqui tem uma parte central que você precisa passar para os seus alunos. E a educação formal ela vem complementando isso, né? Então é uma saída, é justamente isso que a gente está falando. Algum lugar que ela vai enxergar outra coisa, tocar outra coisa, aprender outra coisa de uma maneira um pouco diferente. E a mediação, ela vem justamente para, como já diz a palavra, né? O educador, ele está no meio da pessoa e do objeto, seja uma rocha, seja o bioma, seja um painel, seja qualquer coisa. Então, eu posso chegar a interpretar um painel, ler um painel e ter uma certa ideia, né? O mediador, o educador ali, ele consegue traduzir isso para um público específico, ele consegue traduzir, bom, eu vou falar de biomas para as crianças de 5 anos, eu vou falar de uma maneira diferente, eu vou falar as crianças são muito fascinadas por animais, né? Então a gente vai, puxa um pouquinho ali, mostra um bichinho, a gente tem até aqui bichos de pelúcia para mostrar para elas onde está em cada bioma e tudo mais. Quando você pega um público um pouco mais adulto, um pouco mais velho, você vai falar de onde ele vive, de onde ele veio, o que, que ele passou na infância. Então, o educador ele tem esse papel, né, de fazer esse meio do caminho, né? Sim, então é legal isso, esses processos de mediação aqui no museu, que é o papel do mediador, ele vai trazer esse conhecimento científico de uma forma acessível, né? Com certeza. A gente já pensa que na curadoria, a própria comunicação da área expográfica, ela já tem essa ideia de você facilitar a linguagem, né? Porque dentro da divulgação científica a ideia é essa. A ideia é você passar numa linguagem simples, que seja não só acessível, mas que seja também interessante, né? Porque a gente tem perdido muito as pessoas, assim, em coisas anti-ciência, algumas coisas assim que não fazem sentido, né? Eu sempre dou alguns exemplos quando eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes quem está falando sobre isso, quem está tendo esse debate um pouco mais anti-ciência, essa pessoa está falando de maneira interessante, ela está se comunicando bem, Ela tá ela falando do tá, jeito que o público gosta, né? então não adianta a gente chegar e falar nomes difíceis sempre, e tentar explicar sempre de uma maneira complicada e mostrar que a gente sabe muito, né? Não é essa a ideia. A ideia é que seja bacana. Eu acho que o Catavento ele tem muito esse papel, né? Então quando a gente pega aqui as coisas, as pessoas podem encostar, as pessoas podem fazer o experimento elas mesmas. Então você vê aquilo acontecendo, você fazendo você mesmo, você está ocupado fazendo aquilo, você se interessa por aquilo, né? Então isso é uma coisa que é o nosso trabalho assim mais importante, eu acho, sabe? Deixar esse conhecimento
é interessante. E também uma coisa que a gente sempre foca aqui é assim, o porquê que a gente está aprendendo isso, né? Que eu estava falando no começo, por que que eu tenho que saber biomas? Por que que eu tenho que saber isso, saber aquilo? Porque justamente isso influencia na nossa vida, isso influencia nas nossas decisões como ser humano, como indivíduo, como sociedade. Então, nesse papel é realmente muito legal o que a gente faz aqui, né? Legal. Rafa, a gente gostaria de comentar agora, que você comentasse um pouquinho agora sobre a premiação, que a gente chegou a receber uma premiação por conta da sessão o Biomas no Brasil, né? Foi uma premiação muito legal. Uma época, o IBRAM abriu um edital, né, para gente que a gente apresentasse processos relacionados à acessibilidade, né, projetos, qualquer coisa que a gente tivesse feito nesse sentido, os museus do Brasil no geral. Então, assim, foi muito legal, porque imagino que muita gente concorreu a isso, né? Esse trabalho, ele foi um trabalho assim bem meticuloso, né, em todos os aspectos. Quando a gente pega o que a própria Marina Baffini fez na época, né, ela teve consultoras de artes plásticas, enfim, ela mesma, né, uma artista plástica. Então, assim, foi um trabalho de várias mãos na época, né? Tanto do educativo do museu, de pensar em como a gente vai expor isso aqui, como também da Marina, né? De toda essa questão que eu falei. Se a gente pega lá, tem muitas diferenças de textura naquilo, né? Não, é uma Então, sessão assim, incrível, é uma sessão incrível. incrível. Então, assim, eu até dei o exemplo até esqueci de uma muito legal. Eu dei o exemplo do Pantanal, mas, por exemplo, qual que foi a ideia dela para o Pampa? Como a gente sempre pensa no Pampa, um morrinho cheio de grama, assim, o que que ela fez? Ela colocou uma camurça, né? Isso, Então, fantástico, né? assim, Esse pensar uma coisa assim específico. muito delicada, né? E assim, mesmo a gente fazendo todo esse estudo das espécies que a gente ia colocar lá, justamente para não ter essa confusão que eu falei, né? Você às vezes coloca uma espécie, a pessoa viu essa espécie lá num bioma que ela mora, mas não foi o que a gente colocou. Então a gente tentou pegar as coisas mais características do lugar. Isso também não foi fácil. A própria maneira, uma coisa que eu não comentei, né? O painel, ele tem uma comunicação falando o que que é aquele bioma, né? O cerrado é isso, esse, Sim. aquilo. E ele tem letras caixa, né? E ele tem também, ele tá embaixo dessa letra caixa, ele tá em braille. Então, que também o braille, da maneira que a gente colocou, com os pinos, é uma manutenção quase que diária também, que esses pinos vão se soltando. Então, assim, esse prêmio foi muito bacana, foi um reconhecimento, assim, né? A gente trabalhou mais de um ano nisso, foi uma área do museu muito bem adaptada ao que a gente, a nossa ideia, o que a gente pensou em fazer, um tema muito legal, eu acho que juntou tudo, sabe? Tanto as bancadas, da delicadeza que a gente acabou de falar, quanto também o próprio tema, né? A importância de você saber onde você vive, quais são as paisagens onde você vive. Então, foi um prêmio que a gente ficou muito feliz, assim, E foi um de prêmio que receber. também fez uma grande diferença dentro do Museu Catavento também, né? A gente conseguiu aí Tem isso. construir espaços como o centro de referência, a reserva técnica, através Exatamente. desse prêmio. Se eu não me engano, também foi o site novo, também veio disso, e aí bacana, porque também veio uma questão de acessibilidade, né? Veio um site moderno, um site acessível, né? Uhum. Então, realmente, a reserva técnica foi bacana o que a gente fez, e a gente também aproveitou também parte desse prêmio para fazer uma manutenção do próprio espaço, porque ele já estava aberto, se não me engano, há um ano e meio, dois, e então a gente também aproveitou para zerar ele. Então teve várias frentes aqui. Ah, que legal, Rafa. Rafa, muito fantástico conversar com você um pouco aqui sobre o que é o bioma, o que é a seção Biomas do Brasil e a importância desse espaço para dentro dos nossos processos de mediação, para dentro do Museu Catavento. E eu vou pedir para você convidar as pessoas, então, para virem conhecer a sessão. Tenho não só a sessão, acho que o museu inteiro vale muito a pena, sabe? Como eu disse, eu nem preciso indicar onde fica a sessão do Biomas, porque qualquer É visitante vai passar. inevitável, É vai inevitável. passar. Inevitável, é um corredor que você vai passar, não tem como se perder nem nada, é o caminho natural expográfico, assim, da expografia do Catavento. Venham conhecer, vocês vão gostar de várias partes, assim, do museu, e essa sessão específica é bacana, mostrar para as crianças, né, que tem tanta coisa no Brasil, assim, Amazônia, o Cerrado, tanta coisa bacana, bonita, que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que eu foco muito nas gerações, né, futuras, né?
porque eu acho que são eles que vão poder transformar isso, né? Tentar ver ali que, bom, aquilo é uma paisagem, um ambiente importante, cheio de vida, nos nossos biomas e que a gente precisa preservar, né? Perfeito. Muito obrigada, então, Rafa, Obrigado. pelo ter aceitado o convite para conversar aqui um pouquinho com a gente sobre o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigado, Pan. Então, para você que nos assistiu, para você que nos ouviu no Spotify, fica aqui o meu agradecimento, tá? Fica o convite também de vocês conhecerem o Museu Catavento. Ele está aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Bilheteria fecha às 16, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato com a gente, com o Fale Conosco. Se você quiser fazer um processo de pesquisa, é legal a gente também falar sobre isso. A gente tem um centro de referência aqui no Museu Catavento que foi criado a partir dessa premiação do IBRAM, um espaço onde a gente recebe pesquisadores para falar sobre as temáticas que o Museu Catavento trabalha em seus processos de mediação. Então fica aberto aqui o convite também de quem quiser fazer um processo de pesquisa. E muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, pessoal. Um grande beijo.